Olá, eu sou a Ju Rodrigues, seja bem-vinda ao nosso canal. No dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu tenho certeza que você já passou por isso ou no mínimo conhece alguém que já tenha passado por isso, que é ansiedade. Quem daqui nunca teve aquele momento que seu coração dispara, que sua perna começa a tremer, a mão começa a suar e muitas vezes nem tem uma situação para que isso aconteça, né? Tem uma reportagem que fala, né, sobre os estudos que foram feitos na área de ansiedade e o psiquiatra, né, que escreveu esse artigo, ele comenta que muitas pessoas sofrem de ansiedade sem ter um real motivo para sentir essa ansiedade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como que a gente consegue vencer essa ansiedade de uma forma mais natural, com a aromaterapia? A ansiedade, ela pode ser dividida em duas situações diferentes. A primeira é aquela ansiedade que você percebe que vai ter porque tem alguma coisa te esperando ali na frente. De repente, uma entrevista de emprego, ou você vai fazer uma prova, prestar um vestibular, uma conversa importante com alguém, e aí você sabe que você vai sofrer dessa ansiedade. Eu, como professora, percebo muito isso nos alunos, por exemplo, quando eles vão apresentar um seminário. Né? Tem alguns que travam, que chegam lá na frente e ficam, né, esquece de tudo, eles falam, meu Deus, deu branco. Né? É uma ansiedade, não deixa de ser uma forma de ansiedade. E existe uma ansiedade diferente, que a gente considera já uma doença, uma patologia mesmo, que é aquela crise de ansiedade. Muitas vezes essa crise ela não tem um gatilho, ela simplesmente acontece. Muitas pessoas que têm essa crise de ansiedade vão procurar até cardiologista para ver se tem problema cardíaco. Por quê? O coração começa a disparar, a mão começa a suar, o braço formiga, né? E acha que está tendo um piripaque, né? E vai lá, faz um monte de exame e não é nada. Né? E aí começa, será que é ansiedade? E aí começa a perceber que sim, muitas vezes é uma crise de ansiedade. Nesse caso, a gente vai dividir então esse momento desse vídeo em duas partes. A primeira parte falando como que eu consigo não passar por aquela ansiedade devido a um estado que eu vou viver ali na frente. Então eu vou precisar vivenciar uma situação que me deixa nervosa, que me deixa ansiosa e já 1 ou 2 dias antes eu já começo a mudar a minha vida. Já percebo que eu fico mais irritada, fico mais impaciente, eu já percebo que eu fico intolerante, o sono fica agitado e a gente consegue trabalhar isso daí. Sempre que você for passar por uma situação que você se conhece e sabe que vai ter em algum momento essa ansiedade, eu recomendo o óleo de lavanda. Eu sempre falo que o óleo de lavanda é o nosso coringa. Por que coringa? Porque é um óleo que serve para muita coisa. O óleo essencial de lavanda, quando você respira ele, você cheira ele, ele já automaticamente vai lá no seu sistema límbico e ele te dá uma sensação de calma, sensação de que eu posso respirar mais tranquilo e ele vai relaxando e vai te ajudando a passar por essa ansiedade. Então, qual que é a minha orientação para você? Se você vai passar por alguma situação que te coloca frente à ansiedade, usa o óleo de lavanda 2, 3 dias antes, já começa a usar o óleo de lavanda. Abre a tampinha, cheira ele de manhã, de tarde, à noite, 2 ou 3 dias até o dia do evento, que é o dia que você vai perceber que você já vai chegar muito mais tranquila e muito mais confiante. E para falar em confiança, uma coisa que eu acho legal para complementar até mesmo o controle da ansiedade é o óleo de gerânio. O óleo de gerânio a gente fala que é o óleo do amor, o óleo do amor próprio, né? Não do amor do tipo, tô apaixonada, mas do amor do tipo, eu me amo, né? Eu me amo, eu consigo, eu posso. E o gerânio traz essa confiança. Então, muitas vezes, usar o óleo de lavanda com o óleo de gerânio, uns 2 ou 3 dias antes, ajuda bastante você a passar por esse processo sem que você entre naquela crise no dia do seu evento aí que normalmente geraria uma certa ansiedade. E uma coisa também que eu acho muito legal você pode usar vários outros óleos, né? Eu até trouxe pra gente conversar um pouquinho sobre o vetiver, que é um óleo que eu uso bastante, e o olíbano. O vetiver, ele ajuda para a ansiedade daquelas pessoas
que atacam a comida ou faz alguma coisa para compensar a ansiedade. Então, eu vou fazer uma prova. 2, 3 dias antes, de repente, tem uma fome absurda, começa a comer feito louca, não sabe por quê, né? É a ansiedade. E o vetiver ajuda na questão do autocontrole, né? Ou as pessoas, por exemplo, também que vão fazer uma entrevista de emprego, né? E começam a criar alguns hábitos. Eu vou faxinar a casa, vou limpar a casa de madrugada, tá lá lavando roupa, né? Porque não consegue desligar o cérebro. É uma forma de ansiedade também. E o vetiver ajuda nisso, na questão do autocontrole. No caso da ansiedade, como crise mesmo de ansiedade, um ataque de ansiedade que a gente fala, que vem acompanhado daqueles sintomas de tremor, de dor no peito, do braço formigando, o suor nas mãos, né, a mão gelada. Isso daí a gente também consegue controlar e consegue muitas vezes bloquear para que não aconteça a crise, quando você percebe isso logo nos primeiros sintomas. Só fazendo um adendo aqui, a questão da ansiedade, historicamente falando, ela não é uma doença, porque ela vem mesmo dos nossos antepassados, né? Era como se fosse um mecanismo de defesa. Imagina lá os primitivos, né? Eles estavam diante de algum perigo ou precisando fugir de alguma coisa, então eles mandavam um sinal para o cérebro e o cérebro já disparava adrenalina. E a adrenalina faz o quê? Dilata a pupila, faz você suar, a mão fica gelada, o coração acelera, a respiração fica ofegante. Tudo isso daí, na verdade, são sintomas da ansiedade, que era preparar o homem primata ali, né, para fugir, para correr. Então imagina você, diante de uma situação de perigo, entre aspas, né? Você está diante de uma coisa difícil que você vai passar. Todos esses sintomas são decorrentes da adrenalina. Então quando você percebe que você está começando a ter esses sintomas, você consegue muitas vezes bloquear para que isso não aconteça. Você consegue parar essa descarga de adrenalina, né? E seu coração começa já a bater mais devagar, já consegue controlar mais a respiração. E o olhinho que eu indico para isso é o olíbano. O olíbano, ele é um óleo que ajuda você a meditar. Mas não no sentido da meditação em si, embora ele seja bom para isso também, mas no sentido de olhar para dentro. Então, quando você perceber que você está tendo sintomas de uma crise de ansiedade, que você vai se descompensar, você percebe que seu coração está ficando acelerado, que sua mão está tremendo, que vai vir uma crise, a minha recomendação, pinga umas gotinhas de olíbano na mão, faz uma conchinha assim, coloca na frente do nariz e aí respira. Respira bem profundamente, segura o ar e solta. Respira de novo, segura o ar e solta. E aí você pode repetir isso umas 3, 4 vezes até você perceber que seu coração está desacelerando. Quando você faz isso com o olíbano, você trabalha duas coisas, a aromaterapia e a respiração. Por quê? Quando a gente tem uma crise de ansiedade, a respiração é a chave do controle. Você respira para oxigenar melhor o seu cérebro e aí você solta todo esse gás carbônico. E aí esse movimento de respirar calmamente e junto com essa respiração você levar o olíbano para dentro, você consegue controlar uma crise de ansiedade. Se você perceber que só o olíbano não é suficiente, você pode entrar com a lavanda e o gerânio também, que são os dois olhinhos que a gente usa para aqueles momentos de ansiedade. Uma dica que eu dou é que se você tem crise de ansiedade frequente, tenha o olíbano sempre na bolsa. Qualquer momento que você tiver, que você perceber que você pode se descompensar, você pinga uma gotinha de olíbano, seja na gola da camisa, seja passar mesmo no punho, né? E depois esfregar e cheirar. Isso vai ajudando você a ter o contato com o olíbano e ele vai agindo no seu sistema límbico para deixar o seu coração mais calmo, desacelerar e aí diminuir todo esse desconforto que a crise de ansiedade ela pode causar. Eu comentei em alguns outros vídeos sobre a questão de pingar o óleo puro na pele, né, que muitos podem causar mancha e até irritação. No caso do olíbano que eu comentei, é uma gotinha na palma da mão, né, para você esfregar e fazer a conchinha, e uma gotinha no punho, também para você esfregar e cheirar.
esse óleo não tem contraindicação com relação a isso. Assim como a lavanda também, eu posso pingar direto na pele. O ideal, se você é aromaterapeuta ou pretende trabalhar com aromaterapia, nós vamos conversar sobre isso depois em outros vídeos, né? E também no curso, a respeito de outras formas que eu posso usar o óleo essencial junto com outros óleos vegetais ou até com cremes. Mas para quem está em casa, que quer fazer um tratamento caseiro para controlar a sua ansiedade ou a ansiedade de algum colega ou da família, você pode usar esse óleo direto na pele, uma gotinha na palma da mão ou uma gotinha também no punho. Uma coisa importante, eu já falei e vou repetir, óleo essencial é diferente de essência. Se você for ver no mercado para comprar, você acha óleo essencial em casas de produtos naturais e até mesmo na internet. A única coisa que eu já comentei também e acho importante frisar é que o óleo essencial, ele é um pouco mais caro, ele tem que vir em frasco de vidro e ele é diferente da essência. A essência, ela é química, ela é feita em laboratório, ela é sintética e ela não tem o poder terapêutico que o óleo essencial tem. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente retomar. Porque se você for usar a essência esperando ter um efeito terapêutico, ele não vai funcionar. É só o óleo essencial que tem a função terapêutica, que é o que a gente chama de aromaterapia. Ficou claro então? No momento de ansiedade, para você conseguir controlar e evitar essa crise, lavanda, gerânio, olíbano ou vetiver são os 4 óleos que eu indico. Lembrando também que esses óleos eles podem ser usados para outras finalidades que não seja ansiedade, mas o foco aqui hoje é falar de ansiedade. Muito obrigada, se inscreva no nosso canal, eu sou a Ju Rodrigues e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada!